Pessoal, eu hoje vou começar a tomar esse Pondera XR. Esse aqui que o médico me passou é o 25 miligramas. Mas aqui diz que você tem que tomar um certo cuidado, né? Porque caso você venha ter alergia de algum componente aqui e tudo, ele não é indicado para quem tem alergia aos componentes dele. É a minha primeira vez com esse remédio, tá? Então, o que que eu fiz? Todas as vezes que eu vou tomar um remédio, que é pela primeira vez, que eu não tenho conhecimento se ele vai ser bom para mim ou não, se vai me dar alergia ou não, porque eu tenho alergia a quase tudo, eu divido ele em 4. Eu tomo ali o menor pedacinho que sai ali do corte. Por que que eu faço isso? Porque se der alergia, né, é uma alergia mais fraca. Não é uma coisa assim tão potente ao ponto, né, de conseguir me eliminar. Então, eu sempre faço isso com todo medicamento que eu vou usar pela primeira vez. Então, hoje eu vou ficar só com esse pedacinho dividido em 4. Se não sentir nada, amanhã eu tomo a metade do outro comprimido, a metade restante. Eu sempre faço isso e te aconselho a fazer isso, se você é do tipo que sente alergia aí com quase tudo também. Eu tive, assim, uma experiência muito ruim com uma mulher que tomou um medicamento e deu alergia nela. E eu nunca tinha passado por uma experiência ruim daquela, sabe? A mulher chegou viva, lá eu estava internada nessa época, e aí ela chegou com alergia do remédio que ela tinha tomado e morreu na cama do lado. E aquilo, sabe, me serviu assim de alerta, né? Para eu nunca tomar um comprimido inteiro, nem a metade, né? Porque ainda assim tem uma dosagem um pouco grande. Então, eu sempre divido em 4. Deixo sempre o Histamin do lado, né? Que é antialérgico, ou qualquer um outro antialérgico que eu tiver, eu deixo ali por perto, porque, né? Pelo menos até chegar no hospital, não vai acontecer de fechar os meus brônquios e eu ficar aí, morrer sem ar, que nem aquela mulher lá. Foi uma experiência muito desagradável, muito ruim. E eu, sempre que eu posso, eu passo essa dica para as pessoas. Tomo muito cuidado com isso, sabe? Ah, o doutor passou, pá, já toma. Você não tem conhecimento do medicamento, você não tem conhecimento do laboratório. Esse aqui é da Eurofarma, certo? Então, assim, vamos ver, né? Se eu não aparecer mais aqui, é porque me deu alergia. Brincadeira, gente. O tamanho aqui que eu tomei não vai fazer esse efeito pesado em mim, não, tá? Já com tamanho proporcional ao cuidado mesmo, para mim me manter bem. Mas eu espero, sim, que esse remédio aqui elimine um pouco da ansiedade, porque ele é um ansiolítico. Não é propaganda, tá? Eu só tô trazendo para vocês aqui, que eu vou começar nesse medicamento. Eu vi alguns relatos de que ele demora um tempo para fazer o efeito, né? Tipo, um mês, parece. Mas eu não acredito nisso, porque todo remédio controlado tem um efeito, assim, um pouco rápido, né? Dentro de uma semana, assim, eu já começo a trabalhar. Então, vamos ver, né? Se fizer algum efeito bom, se eu me der bem com o remédio, eu vou estar trazendo para vocês, tá? Vou trazendo aí as minhas considerações com o remédio, certo? Lembrando que eu tenho aí ansiedade, né? E tenho também a alergia a quase tudo. Então, de repente, esse daqui não vai ser o ideal para mim. Se me der alergia, eu não vou tomar. Então, eu já me deparei com outros remédios que me deram alergia, eu tive que parar. Então, bora esperar aí para ver o que que vira, certo? E aí, eu vou estar trazendo para vocês, beleza? Beijo, gente! Bom, pessoal, eu tô aí, né, no meu segundo dia. Deixa eu contar para vocês como foi o meu ontem. Eu senti minha boca seca, eu senti pisando nas nuvens, aquela sensação de instabilidade, sabe, que, sei lá, né? Mas a questão da cabeça, eu me senti concentrada,
extremamente calma, bem tranquila, sabe? Assim como se o mundo não tivesse nenhum problema. Pois é, me senti bastante calma. Não recomendo você tomar ele de estômago vazio, porque senão ele dá enjoo. Eu não tenho o hábito de comer cedo, é só um leite com café ali e tá pronto. Mas eu não indico você tomar ele de estômago vazio, porque senão ele te dá enjoo, tá? Você vai ficar bem enjoada ali, querendo, sabe, com ânsia de vômito, bem chato. Eu dividi o meu em 4, né? Então, assim, não foi um efeito tão forte, mas mesmo assim, foi o suficiente para mim deixar calma o dia todo. Olha que eu dividi ele em 4. Foi o suficiente para me deixar calma o dia todo. Foi o suficiente para me dar sono depois das 3. Gente, me tô com sono. Só que eu não dormi, sabe? Eu só fiquei sonolenta, mas eu não dormi. Então, assim, não me deu alergia, né? A minha preocupação maior aí era me dar alergia. Embora ele me dá uma leve coceirinha aqui no nariz, não sei porquê, mas só na hora, depois passa também. É o tipo de remédio que eu vou ter que ajustar, voltar no médico para ajustar, porque se ele dividido em 4 já me deixou aí bem, né? Então, o meu é de 25 e dividido em 4 me deixou bem, então eu não vou precisar usar o de 25, eu vou poder ajustar o meu aí pro 10, né? Para ficar aí um pouco mais de acordo com a minha necessidade, certo? E eu vou continuar tomando ele dividido em 4 por uma semana, até meu organismo se acostumar. Quando deu 5 horas da tarde, passou o efeito, aí eu voltei ao normal. Então, eu dormi normal, não tive aquele sonho ruim, igual falar lá na bula, aquelas coisas, não tive nada daquilo. Então, assim, né? Só fiquei calma, meio que pisando nas nuvens, assim, meio fora do ar, assim, mas foi tranquilo, por ser a primeira dose, foi tranquilo, mas eu achei ele muito forte para mim. Para um início de remédio assim, ele já fez um efeito bem forte, ainda mais por ser dividido em 4. Eu vou ter que voltar lá no médico e pedir para ajustar esse valor, né? Esse miligrama dele lá. Acredito que o 10 para mim é suficiente, pelo efeito desse remédio dividido em 4. Ele dá essa secura, eu já tomei o meu e ele dá essa secura na boca. Então você fica ali um bom tempo com essa boca seca, mas depois passa. Mas você fica assim de início com essa boca seca. Você tem que estar sempre ali bebendo um pouquinho para dar uma amenizada na garganta. Mas vamos ver o que vira, tá? Eu vou voltar no médico, vou ajustar, eu vou pedir uma dosagem menor. E vamos ver. Mas que fez um efeito assim, me deixou calma o dia todo, me deixou bem tranquila, concentrada no que eu estava fazendo, sabe, com paciência para fazer as coisas. Foi bom. Foi bem um dia assim, bem tranquilo. Mas é isso aí, gente. E se pintar alguma outra reação, eu trago aqui para contar para vocês, tá bom? Mas lembrando, essa é a minha experiência. Como você pode ter outras, né? Porque cada um é cada um. Então, né, eu tô aqui para contar a minha experiência. Eu não estou fazendo propaganda do remédio. Estou contando a minha experiência com ele. Certo? Eu tô no meu 2º dia. Mas se rolar alguma coisa, eu venho trazer para vocês. Tá bom? Beijo para vocês. Ficar com Deus. Bom, pessoal, eu já tenho aí alguns dias usando, tá? E assim, ele me dá uma leve coceirinha no nariz, tipo uma leve alergiazinha, sabe? Me dá uma coceirinha no nariz. Mas aí depois vai passando, vai acalmando tudo. Depois de umas 3, 4 horas que eu tomo, me dá muito sono.
Por exemplo, eu tomo ele às 7 da manhã, quando é lá para 1 hora da tarde, começa a dar sono. Só que eu não durmo. Eu fico só abrindo assim, sabe, a boca, bocejando o tempo todo, mas eu não durmo. E me dá aquela assim, leve moleza, sabe? Eu fico assim meio, tô nem aí. Mas é, não sei se com o tempo, né, isso vai passar, essa abrição de boca. Eu não sei, né? Até agora não passou. Então, assim, vamos ver aí, né? Os próximos capítulos aí para ver o que vira. Mas que quando passa o efeito, né? Volto ao normal de novo, mas aquele normal menos estressada, né? Menos ansiosa, menos nervosa. Mas eu volto ao normal, só que menos nervosa. Mas não sei se vou ter que ajustar a dose, né? Eu não sei o que vai acontecer. Vou falar com o médico, vou voltar no médico para ver, né, o que acontece, tudo. Mas de início é isso, tá? Não me deu aquela alergia, né? Meu medo é de dar alergia, na maioria dos medicamentos que eu uso me dá alergia. E essa sonolência. Outros, assim, tem pessoas que reclamam, né, de sonhos, de pesadelos, essas coisas. Não, eu não tive. Outra coisa, eu não te indico a tomar ele de estômago vazio, porque ele dá dor no estômago, tá? Ele dá uma leve secura na boca. Você fica com aquela boca seca, com quem tem aí uma semana sem beber água. Mas depois também passa. Não fica o tempo todo assim, não. As considerações finais aí é até, né, razoável aí, considerando que é um remédio controlado. Então dá sim para continuar tomando, dá para continuar encarando a situação. Uma coisa assim que eu percebi é que a crise de pânico, o medo, parece que ele não resolveu ainda esse lado, né? Eu preciso mais de um remédio para crise de pânico do que só um simples calmante. Então, assim, eu vou ter que voltar no médico e falar isso. Porque antes eu tomava o escitalopram. Porque daí, né, o ESC era para tirar o medo mesmo. Ele, além de me acalmar, não me dá sono e me deixa, né, acordada o dia todo, animada para tudo que der e vier e sem medo. Já esse não tirou o medo. Então eu acho assim que não é o remédio indicado para o meu caso, que eu tenho a crise de pânico. Eu vou ter que voltar no médico e falar com ele sobre isso. Mas quando eu for chamada lá, quando eu conversar com o médico, eu trago aqui para vocês o que aconteceu, certo? Se eu troquei, se eu voltei pro escitalopram, o que deu. Beleza? Beijo para vocês, fica todo mundo com Deus, tá? E até os próximos capítulos.